Daí, galera do Aula Livre, bem-vindo a mais uma correção da prova Enem 2019 de Matemática. Lembrando que a sequência é baseada pela prova de cor cinza. E hoje, então, nessa prova cinza, questão 142. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. E o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. E dia 13, alerta vermelho. Em qual ou quais desses dias o aviso ou os avisos foi ou foram emitido ou emitidos corretamente? Muito bem. Então, a emissão dos avisos foi da seguinte maneira. O que eu tenho que verificar se é verdadeiro ou falso é isso aqui, ó. Diz que no dia 1 foi feito um alerta cinza. No dia 12 foi feito um alerta laranja. E no dia 13 foi emitido um alerta vermelho. Então, eu tenho que verificar a veracidade ou a falsidade desses alertas. Ver se eles estão corretos ou não, de acordo com o gráfico. Rapidamente, uma análise do gráfico. No eixo horizontal, eu tenho a decorrência do tempo em dias, né? Início, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante até aqui o dia 16. Na realidade, no gráfico, ele só usa até o dia 15, já que ele fala que foram aí descritos 15 dias desse período. Ok. E eu tenho na vertical a informação de temperatura em graus Celsius. 0 graus, 20, 40, 60 graus. Muito bem. E eu tenho, então, essa linha azul representando a umidade relativa do ar em %, e a linha vermelha que está relacionado às temperaturas. Então, a linha vermelha é das temperaturas e a linha azul indica a umidade relativa do ar. Ok? Então, aqui eu tenho a temperatura em graus e essa coluna aqui é a umidade relativa do ar. Então, essa aqui, temperatura, essa aqui, umidade. Eu vou pôr assim, ó. Aqui é a umidade relativa do ar e isso está num modelo percentual. Bom, aí tem 3 tipos de alertas, o cinza, o laranja e o vermelho. O alerta cinza, quando que ele é emitido? Cinza é quando a temperatura é inferior a 10 graus. Então, o cinza, quando a temperatura está abaixo de 10 graus e ainda por cima a umidade inferior a 40. Umidade relativa do ar, eu estou usando URA, que está a umidade relativa do ar, está inferior a 40%, então menor que 40%. Então essas são as características para que o alerta cinza seja emitido. Por exemplo, dia 1º, dia 1, foi emitido o alerta cinza. Tem que verificar se essas condições foram satisfeitas. É mais ou menos isso, é análise gráfica. O alerta laranja, ele é emitido quando a previsão estima uma variação de temperatura entre 35 e 40. Essa palavra entre aqui, de certa maneira, vai nos judiar um pouquinho. Então, diz que a temperatura tem que estar entre 35 e 40.
Temperatura entre 35 graus, entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius. Então, essa aqui é a temperatura para que o alerta laranja seja emitido, juntamente, claro, com a umidade relativa abaixo de 30%. URA, umidade relativa do ar, abaixo de 30%. E o alerta vermelho, ele se dá quando a temperatura for superior a 40 graus e a umidade inferior a 25%. Umidade relativa do ar menor que 25%. Bom, então eu preciso o quê? Analisar no gráfico esses 3 dias. Os outros dias, eles estão só ilustrando, né, o gráfico, complementando o gráfico. Mas eu preciso mesmo é avaliar o dia 1, o dia 12 e o dia 13. Dia 1, para alerta cinza, verificar se é verdadeiro ou falso. Dia 1 fica aqui, ó, no meio, entre 0 e 2. Então o dia 1 está aqui. Então eu preciso para o alerta cinza que a temperatura esteja abaixo de 10 graus. Lembra que a temperatura é a linha vermelha. A linha vermelha realmente está abaixo de 10. Ó. Aqui é o 20, aqui é metade de 10, está abaixo de 10. Então, por enquanto, eu tenho a primeira condição satisfeita. V, que é a temperatura abaixo de 10. Umidade relativa abaixo de 40. A umidade, lembra que a umidade é a linha azul. A umidade abaixo de 40, dia 1, olha aqui, ó, a umidade está realmente abaixo de 40. Então, essa outra condição também foi satisfeita. Então, esse alerta para o dia 1 como cinza, ok, está correto. Então, eu tenho ali dia 1 como correto na letra A, dia 1 correto na letra C e dia 1 correto na letra D e E. Então, não adiantou muito. A única que eu elimino aí é a letra B, porque a letra B só tem o dia 12. Né? Então, o dia 1 está correto com esse alerta cinza. O dia 12, alerta laranja. Então, dia 12, eu venho para cá, ó. Dia 12, alerta laranja. O alerta laranja, agora eu esqueço aquelas condições, vem para o laranja. Temperatura entre 35 e 40. Dia 12, temperatura, lembra que é a linha vermelha. Dia 12, a linha vermelha. No teu gráfico, tu consegue ver que esse ponto, ó, ele está exatamente sobre 40. No meu aqui ficou um pouquinho deslocado para a esquerda, mas o 12, tu consegue perceber que ele está exatamente sobre 40. E aqui está dizendo que a temperatura fica entre 35 e 40. E aí o que acontece? Será que eu considero isso como verdadeiro ou como falso? Eu considero como falso. A temperatura não está entre 35 e 40. Entre 35 e 40 só se fosse tipo 39,5. O 40 não faz parte, a não ser que o alerta fosse emitido como laranja com a seguinte condição, que a temperatura ficasse entre 35 e 40 graus, inclusive, ou 35, menor ou igual a 40 graus. Aqui está dizendo entre 35 e 40. Matematicamente, entre é no meio. Então, as pontas não entrariam, por isso que é uma indicativa falsa aqui para esse laranja, já que não está entre 35 e 40. No dia a dia, a gente usa a palavra entre, incluindo os valores, né? Quando eu digo assim, quanto é que é o salário lá do meu amigo lá? O salário dele é entre 2.000 e 3.000 reais. Então, acredito que sendo 2.000 e 3.000, fica dentro dessa faixa que eu estou aceitando. Na realidade, se eu falo que o salário dele é entre 2.000 e 3.000, começa de 2.001 centavo em diante até 2.999 com 99 centavos. Tá? Então, fica entre, é isso. Por isso, essa é falsa, a temperatura não atendeu, não ficou entre 35 e 40. Eu vou olhar a umidade relativa aqui, igual, mas já posso ver que está falso esse 12, esse dia 12 aqui. Umidade relativa de 30%. Então, a umidade relativa é o azul, dia 12, olha aqui, ó. Isso tem que ser abaixo de 30%. E realmente, né? Está em 20%, então está baixo. A umidade até está satisfeita, mas a temperatura não. Então, significa que
não atendeu as condições, o dia 12 está falso. Então esse aqui foi verdadeiro, esse aqui foi falso. E o alerta vermelho foi para o dia 13. Então vou olhar dia 13, nota que dia 13 está no meio entre 12 e 14, então o 13 estaria aqui. E aí eu vou analisar. A temperatura tem que estar acima de 40 e a umidade abaixo de 25. Então eu olho aqui dia 13, ó. Temperatura acima de 40. Temperatura acima de 40 até que sim, né? Temperatura acima de 40, ok, está um pouquinho acima aí no teu gráfico. No dia 13 está um pouquinho acima. Então, a temperatura foi satisfeita, a condição da temperatura acima de 40 graus Celsius. E a umidade relativa abaixo de 25%. Lembra que a umidade relativa é a linha azul. Para o dia 13, a linha azul está em cima do 40%. Tem que estar abaixo de 25%. E eu estou com uma umidade aqui em 40%, né? Está bem acima. Então aqui ficou falso para a umidade. Então nota que também não atendeu à condição. Então verdadeiro, falso e falso. O único dia onde a emissão do alerta foi realmente correto foi dia 1, que foi o alerta cinza, e isso eu vejo na alternativa A. Ok? Então a questão de interpretação gráfica é muito interessante, que tu sempre dê uma revisada nesse ponto. São questões características, típicas do Enem. Fica meu forte abraço e até a próxima correção.